a nosso favor. Senhor, vem com o poder da cruz, libertando-nos. Somos um povo que necessita da Tua libertação. Por isso, nos visita nessa manhã com o poder da Tua palavra, com o poder da obra da cruz, com o poder da sã doutrina. Vem sobre nós nessa manhã e liberta os nossos corações, para que nós sejamos filhos totalmente livres. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o meu encargo tem sido, no livro de Tito, a palavra educando-nos, e eu estou trabalhando como que os nossos afetos nos limitam. Nós temos muitas emoções, ansiedade, tristeza, culpa, desânimo, angústia. Nós temos muitas emoções, e todas elas, medo, e todas elas são emoções limitantes, que impedem o avanço da obra do Senhor dentro dos nossos corações. Então, se as nossas mentes e os nossos afetos não forem santificados, nós não conseguimos avançar. Nós podemos permanecer por anos numa mesma lição, quando poderíamos ter aprendido elas um pouco antes. Tem lições que demoram, é uma verdade. Tem lições que são de longo prazo dentro de nós, mas tem lições que poderiam ser mais curtas se nós entendêssemos aquilo que o Espírito Santo está fazendo nas nossas vidas. Para eu falar do desânimo ou da depressão no adulto, eu preciso fazer menção de duas coisas, que são assuntos importantes, porém extensos. Mas eu vou apenas fazer a menção deles. O primeiro, existem 32 menções, se não me falha a memória, ou são 36 menções no Novo Testamento de o Deus e Pai. O Deus e Pai. O Deus e Pai. Uma delas está na segunda epístola aos Coríntios, já no primeiro capítulo, no versículo 3, ele vai dizer: o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Você não vai ajustar a sua mente no Senhor, muito menos o seu afeto, se você não entender a soberania de Deus e a paternidade de Deus. Você não vai ajustar. São temas essenciais para o equilíbrio da alma. Nós precisamos entender que não cai um fio do nosso cabelo sem que Ele o permita. Você acha que você teria uma dor à noite sem a permissão dEle? Você acha que você teria um pensamento recorrente, ou se eu for dar uma de psicólogo, um pensamento intrusivo, que hoje é muito falado? Você acha que você teria um pensamento, uma fortaleza mental sem a permissão de Deus? Deus governa tudo. O John Piper chega ao ponto de dizer, alguns o consideram exagerado, e ele não é exagerado, ele apresenta uma sã doutrina. Alguns, o John Piper chega a dizer que Deus governa a bolha da Coca-Cola. Então, na hora do almoço, você lembre da soberania de Deus. Se você tomar Coca-Cola. Então, Ele governa todas as coisas. Ele sabe a família que te pôs. Ele te deu um nome. Jeremias, ele diz assim: eu te chamei pelo nome, quando você estava no ventre da tua mãe. O Salmo 55 diz que Ele recolheu as tuas lágrimas no odre dEle. Porventuras não estão elas escritas no livro da vida? Ele escreve a nossa vida. Ele cuida de nós. Ele é um
Deus soberano, que tem domínio de todas as coisas sobre o universo. E se isso não ficar instalado dentro de você com clareza, se o Espírito Santo de Deus não te visitar, te mostrando isso com muita clareza, meu querido, você tem desespero. Você tem completo desespero. Deus fez uma coisa curiosa comigo. Só eu sou convertido na minha família de origem. E o meu pai foi um homem ímpio, ele entregou a vida ao Senhor um pouquinho antes da morte dele, então morreu salvo, porém sem realidade. Mas o meu pai, eu tinha uns 6 anos de idade, ele chegou em casa, chamou minha mãe era bem branquinha, ele falou assim: nega, a partir de hoje nós não comemos enquanto nós não lermos um trecho da Bíblia. Então eu fui apresentado à Bíblia aos 6 anos de idade. Aos 5 anos eu fui apresentado numa vidraçaria um quadro de Noé. E eu olhava aquilo, 5 anos de idade, olhava e olhava e olhava. Hoje eu entendo que era o Senhor me atraindo. E aos 6 anos eu fui apresentado à Bíblia. Aos 8 anos, um tio meu foi almoçar em casa e zombou do meu pai. Meu pai virou para ele e falou assim: João, tudo que a Bíblia diz é verdade. Aos 9 anos, eu tenho uma irmã doente que desenvolveu esquizofrenia. E foi sofrimento para o meu pai e para minha mãe. E ali, o meu pai, na pouca fé que ele tinha, ele foi me ensinando sobre a soberania de Deus. Filho, Deus sabe tudo, conhece tudo, sabe a realidade da tua irmã, sabe o que está fazendo. E foram as primeiras conversas que eu tive com o meu pai aos 15 anos de idade, sobre a soberania de Deus. Aí Deus me traz o Paulo Bornelli, que aí começou a me falar com muita clareza, aos 22 anos de idade, a respeito da soberania de Deus. Mas ele mergulhou tão fundo que eu falei: Paulo, para de pôr minhoca na minha cabeça. Ele virou e respondeu assim: não estou pondo minhoca nenhuma, só estou mexendo com as que estão aí dentro. E meus queridos, aos 23 anos tive uma crise severa de ansiedade e de depressão, mas uma crise severa. Fiquei 1 ano sem trabalhar na profissão de psicólogo. Não dava conta. Fiquei mais 3 anos para sair daquela crise. E ali eu comecei a entender a paternidade de Deus. Porque eu fui para São Lourenço, o Romeu me convidou para ir para São Lourenço, eu devia estar com uns 26 anos de idade, eu ainda estava saindo da crise, e eu não sabia o que partilhar, e eu estou com um quadro na mente até hoje. Eu de madrugada, estudando sobre a paternidade de Deus, tenho os esboços até hoje do escrito. E ali o Senhor me abriu Ele como Pai. Meus queridos, se você não entender, se você não se dedicar a esse tema, você não vai fazer a tua alma descansar. Somos verdadeiramente livres como quando somos filhos. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que aprove ao Espírito Santo de Deus colocar o Filho? Por que Ele não colocou Jesus? Se, pois, Jesus vos libertar, nós sabemos que é Jesus. Por que Ele não colocou o Cristo, que é o Messias? Se, pois, o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que Ele não colocou, se, pois, Jesus Cristo, se, pois, o nosso Senhor Jesus Cristo, se, pois, o Senhor Jesus Cristo vos libertar? Por que aprove a Ele colocar o Filho? Porque o Espírito está comunicando uma coisa simples, simples. Quando eu me vejo na condição de filho, nada me tensiona. Nada. Porque Ele é um Pai perfeito. Ele é um Deus soberano, mas que me conduz como um pai conduz o seu filho.
Meus queridos, é impressionante, o livro de Deuteronômio, no Velho Testamento, é o livro da paternidade de Deus. Então ali nós colhemos muitas instruções sobre como Deus age como um pai conosco. E o livro de Deuteronômio são 5 sermões de Moisés. Ele discorre a entrada do povo em Canaã, a desobediência deles para poder entrar. E no capítulo 1, versículo 30, olha a paternidade de Deus. O povo permaneceu 40 anos no deserto porque eles foram desobedientes à voz de Deus. Sabe o que diz no capítulo 1, versículo 30 de Deuteronômio? Diz assim: como um pai conduz o seu filho, eu te tomei pela mão direita e te conduzi esses 40 anos do deserto. Até na colheita do nosso pecado ele não deixa de ser pai. Até na colheita do nosso pecado ele seria justo de nos julgar, de nos sentenciar, de trazer um peso sobre aquilo que fizemos, das mortes que o próprio pecado traz. Meus queridos, até neste momento, Ele é Pai. Ele é um Pai perfeito, santo, justo, adequado, que nos conduz em todas as coisas. Precisamos retornar ao Senhor. Retornar à soberania dEle, à paternidade dEle. Esses temas fazem parte da sã doutrina, fazem parte, que o irmão Cláudio colocou, fazem parte da cruz do nosso Senhor, que o irmão colocou ontem. São temas essenciais para você encontrar descanso na alma humana. Tudo o que ocorreu com Jesus vai ocorrer com você, tudo. Na vida humana do Senhor, o que ocorreu com Ele, vai ocorrer com você. Ele foi desprezado e rejeitado, você vai ser. Ele foi desprezado pelos seus, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Você vai ter pessoas da família de origem que vão te rejeitar. Ele passou por um batismo de arrependimento, nós vamos passar por muitos batismos de arrependimento, onde nós vamos ter que, constrangidos, arrependidos, pedir perdão a Deus, pedir perdão aos irmãos. Eu tive um ano aí, nesse processo que eu passei nos últimos anos, eu tive um ano que eu devo ter pedido perdão 1 dúzia de vezes para os meus filhos. Porque eu estava tão dolorido, que eu falei uma outra coisa indevida. Eu brinquei. Todas as vezes que eu pedi perdão, é porque eu brinquei com um assunto sério, que eu não podia ter brincado. Então todos nós vamos ter que passar por um batismo de arrependimento. Mas, meus queridos, no batismo de arrependimento, de acordo com Mateus 2,20, ele se pôs a orar. E quando ele orou, os céus foram abertos. E o Espírito Santo desceu sobre ele. E a voz do Pai disse o quê? Este é meu. 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 Você é dele. Até o dia que ele vier. Você é dele. Os nascidos de novo têm o Espírito Santo dentro de si. E esse Espírito é o penhor da nossa herança. Ele nunca será removido. Ele pode ser entristecido, ele pode ser apagado, mas ele não é removido. Nós precisamos, irmãos, entender que somos dele. Todo aquele que o Pai me dá, de forma alguma lançarei fora. Nós precisamos aprender a vê-lo nas situações da vida. Daqui a pouco eu vou abrir com os irmãos os textos que falam a respeito de desânimo. A grande maioria dos textos, com exceção de um, falam de circunstâncias externas. Então nós temos circunstâncias externas que agem sobre a nossa vida interna e nós simplesmente nos perdemos. Por quê? Porque não conseguimos ter o entendimento de que somos dele. Nada está fora do governo dele. Nada está fora do amor dele. Nada. 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 Eu tenho tanta segurança nisso.
mas tanta segurança, à medida que ele foi trabalhando nos anos. Mas eu vou contar uma experiência onde eu fui questionado do amor de Deus. Está fazendo 5 anos que eu e a Alessi estivemos aqui. Foi em 2020. E naquele ano a Alessi adoeceu em junho e ela faleceu em agosto. E a Alessi, o câncer penetrou na medula óssea. A medula é a fábrica do sangue. Então, a medula sobrecarregou e a medula não conseguia produzir os elementos para o sangue. Então, tudo entrou em baixa. Então, ela sangrava, ela não conseguia respirar, porque me fugiu o nome, a propriedade que leva o oxigênio não existia. Então, ela começou 1 mês e meio. E, meus queridos, isso é cansativo para ela e era cansativo para quem estava perto. Foi hospitalizada. Eu fiquei com ela, eu e os filhos, estava na pandemia, conhecia os médicos, pedi permissão, ficamos os meus 2 filhos e uma sobrinha com ela o tempo todo. E eu passava a noite com ela. E ela estava sedada, então ela apagou, mas ela ouvia. Então o que nós fazíamos? Fazíamos culto o dia inteiro. Líamos a palavra, cantávamos, orávamos, porque a gente via que aquilo relaxava ela. Uma madrugada, acentuou, e eu estava sozinho com ela, acentuou aquela respiração. E eu levantei e estava cantando para ela, não me lembro o que eu estava cantando, não consigo me lembrar. E eu fui tomado por pensamentos de incredulidade. Meus queridos, que coisa horrível. Enquanto eu cantava, minha mente brigava. Deus, ela te amou a vida inteira. Ela te serviu uma vida inteira. Deus, como é que ela morre desse jeito? Deus, ser misericordioso, faz alguma coisa. Como é que o Senhor pode ter amor numa realidade dessa? Faz ela passar para o Senhor essa noite. Isso era quinta-feira. Ela partiu para o Senhor no domingo. E, meus queridos, aquela luta interna, aquela luta, um sentimento horrível do desamor de Deus. E aí o Espírito me visitou. Sabe com o quê? Com um cântico infantil que eu não cantava há 20 anos. Sabe qual era o cântico? 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. E eu cantei a música. E eu e ela fomos visitados pelo Senhor. Não tem momento que Ele não seja capaz de te visitar. Não tem momento que Ele não seja capaz de te visitar. Não tem. Ele é um Pai perfeito. Ele não é teu pai. Ele não sou eu. Ele não é o Mário como pai. Ele não é o Antoniel como pai. Ele não é o Cláudio, não é o Mac. Ele não é nenhum de nós. Por quê? Porque Ele é perfeito. Ele visita na hora certa, Ele fala na hora certa, Ele atende na hora certa, Ele socorre na hora certa, Ele cuida na hora certa. Ele tem amor para derramar ao teu coração. Por isso, quando nós olharmos os textos das situações externas que nos desanimam, nós temos que lembrar do Deus e Pai. Do Deus e Pai. Amém, meus irmãos? Primeiro ponto. Segundo ponto. Os manuais, qualquer psicólogo ou qualquer psiquiatra, separa. Tudo certo? Tá. Não, sem problema. Tá.
Por favor, os irmãos que estão com os seguintes carros precisam retirar, colocar em outro estacionamento. É um Peugeot vermelho, BBG 6834, Outlander preto, PX5 7E 36. Outlander. Existe. Os manuais dizem o seguinte, que os transtornos de humor habitam no afeto, diferente dos transtornos de ansiedade que habitam na mente. Então eles se separam. Lembra que a medicina ela tem que ser técnica. Então o que ela faz? Ela vai partindo as coisas e criando os sintomas devidos para cada coisa. Da minha ótica, olhando as Escrituras, a depressão deriva sempre da ansiedade. Sempre. Somos ansiosos e, por sermos ansiosos, vamos deprimir. Os irmãos estão entendendo? Então, sempre há um quadro misturado. Os manuais até contemplam isso, dizendo que a pessoa tem um quadro ansioso-depressivo, com a predominância da ansiedade, e então a depressão. Às vezes inverte, a pessoa tem um quadro depressivo-ansioso, com a predominância da depressão, e aí em segundo plano a ansiedade. Agora, por que é importante eu falar isso? Porque eu deveria ter falado uma coisa ontem que eu esqueci. Presta atenção, como é que você desanima uma criança? Ela tira 9 numa prova. Nota boa? Sim. Alguns pais aqui não se satisfazem. E querem um 10. Então, eu vou dar um exemplo de um pai ruim. Ele vira e diz assim, por que você não tirou 10? Você não estudou o suficiente. Você é um pai ruim. Eu vou falar um pai bom. Ele diz assim, nossa querido, que nota boa, está bem perto do 10, né? Esse é um pai bom. Só que presta atenção, agora eu vou te falar como é que a criança ouve. A criança ouve o seguinte, você acha que ela ouve que ela tirou 9? Ou você acha que ela ouve que faltou 1 para o 10? Isso desanima. Porque nunca consegue alcançar. O pensamento do desânimo é a falta. É aquilo que faltou. É aquilo que eu não estou tendo. Isso é o que desanima. Eu gostaria de ter alguma coisa e aquilo está me fazendo falta. Então, o exemplo que eu dei, uns 2 anos atrás, eu estive em Brasília. E aí, eu partilhei sobre a graça de Deus com os pais e os filhos juntos. E aí, por algum motivo, que eu não me lembro o quê, eu dei exemplo de nota. Eu falei do pai, filho, querido, o teu filho tira uma nota baixa. O que você fala? Você briga com ele, você não estudou o suficiente. Eu vou abrir as possibilidades. E se porventura ele está com vírus de gripe incubado no dia da prova? Você acha que ele vai fazer a prova com a mesma destreza? E se você brigou com tua esposa? E ele está com medo de vocês separarem? Você acha que ele vai fazer a prova com a mesma habilidade? E se porventura vocês estão com dificuldade financeira? E ele está assustado como criança. Você acha que ele vai fazer a prova na mesma capacidade? Então tem tanta alternativa. E se vocês viajaram e o tempo de estudo dele foi curto? E se vocês tiveram 2, 3 aniversários aqueles dias e ele não pôde estudar o necessário? Você acha que ele vai tirar a mesma nota?
Tá bom, falei isso daí. Terminou, falei domingo de manhã. Domingo à noite preguei, terminou o evento. Estava um grupo de irmãos reunidos. Vem uma criança correndo, 2 crianças, de 10 e 11 anos. Ô tio. Eu falei, o que foi, querido? Na frente dos pais. A gente queria te agradecer. Eu falei, querido, por quê? Porque o senhor falou de nota. Eu falei, pai ouvindo. Teu pai tinha comido na casa do irmão. Ô sujeito irresponsável. Virei para a criança sabendo a resposta e perguntei, o teu pai exige nota? Ele exige. Que nota que ele exige? 10. O pai virou e falou, não, é 9. Eu virei para o pai e falei, tá, deu muita diferença. Por que eu estou citando esse exemplo? A outra criança de 10 anos virou e falou, tio, é isso mesmo, eu queria agradecer ao senhor, porque o pai lá exige nota. Só que esse tinha escapulido da casa, por causa de nota. Passou meio período fora de casa. Pediu dinheiro na rua para comer. Você acha que um adulto, essa criança adulta, vai ter qual tipo de fantasia? Vou virar andarilho, para fugir das dores da vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque a ansiedade, ela é produzida apenas por 2 pensamentos. O primeiro nós sabemos de cor e salteado, que é o futuro. Mateus capítulo 6, versículo 34. Não andeis ansiosos, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. 3 coisas. Nós podemos planejar o dia de amanhã? Podemos e devemos. Nós podemos nos inquietar com o dia de amanhã? Não. Amanhã nós teremos problemas? Teremos. Quando Deus vai promover o cuidado do dia de amanhã? Amanhã. Deus não faz tudo por antecipação. Ele não faz tudo por antecipação. Senão a nossa fé vai lá para baixo. Nós temos uma fé rasa. Então Ele mantém a nossa fé acesa, deixando para intervir no tempo dele e da forma dele. E aí diz assim, basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, qual o pensamento que tem que ocupar a nossa mente? O pensamento do mal do dia. O mal do dia você suporta. O mal de amanhã você não suporta. Esse é o primeiro pensamento. Mas e o segundo? O segundo está oculto no texto. Porque no versículo 25 ou 26, deixa eu confirmar aqui, irmãos. No versículo 26 ele diz assim, observai as aves dos céus. Não plantam, não colhem. Até aqui Jesus sempre falou. Não plantar e não colher. De plantio e colheita Jesus sempre falou. Mas aqui Jesus acrescenta um ponto. O que ele acrescentou? Nem ajuntam em... Gente, é quase irônico falar de ave e ajuntar em celeiro. Por que o Senhor fez isso? Porque nós temos um problema ligado a desempenho. Desempenho. Nós queremos que as pessoas sejam isso, sejam aquilo, façam aquilo. Nós queremos que as pessoas desempenhem. Tem que ter título, tem que ter isso, tem que ter nota, tem que ter aquilo, tem que ir bem, tem que fazer certo, tem isso, tem aquilo outro. Meus queridos, a gente exige de nós e dos outros. E essa exigência promove o quê? Promove o pensamento da falta. Eu nunca consigo. E o que é pior, queridos, quando fazemos isso, nós estamos tendo o espírito de Caim. Por que eu digo que a gente está tendo o espírito de Caim? Porque a Caim, ele trouxe o melhor que ele produziu. Ele não entendeu que ele seria aceito pelo sangue de um animal.
Como é que Abel entendeu e ele não? Quem que ensinou para Abel? Óbvio que foi Adão e Eva. Porque Deus matou um animal para cobrir a nudez deles. Então Caim entendeu pelos pais. Abel entendeu pelos pais. Por que Caim não entendeu? O meu braço, a minha força, o meu desempenho. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que ser, tem que ser, tem que ser. Meus queridos, a graça de Deus nos leva a fazer. Mas ela nos leva a fazer sem peso, sem cobrança. A gente, em geral, exige por religiosidade. Vocês estão entendendo? E se o teu filho tiver dificuldade com matemática? E se a verdade dele é que ele for 5 em matemática? E não 10? O que você vai fazer com essa verdade? Você vai pagar um professor particular para ele ser 6 e poder passar de ano. Mas qual é o problema se o teu filho tiver uma dificuldade com um tema da vida? Ou com uma luta na vida? Qual é a dificuldade disso, meus irmãos? Mas não. Nós exigimos. E aí, quando uma criança é muito exigida, quando na vida adulta ela se depara com situações estressantes, o que ocorre? Ela já está fadigada. Ela já está fadigada, porque ela foi exigida uma vida inteira já. Os irmãos conseguem entender o que está sendo dito? Então nós precisamos... César, então você está dizendo que não é para exigir do filho? Imagina! Claro que é para exigir. Nós vamos exigir o quê? O que Deus colocou dentro dele. Se ele for 5 em matemática, nós vamos esperar 5 em matemática. Se ele é 8 em português, nós vamos esperar 8 em português. Se ele tem facilidade com uma virtude, nós vamos ajudar ele com aquilo. Se ele tem dificuldade com um defeito, nós vamos ajudar ele naquilo. Nós vamos esperar aquilo que está dentro dele, aquilo que ele pode dar. 1 João 5:3, depois vocês dão uma olhada, diz assim: porque os seus mandamentos não são penosos. Meus queridos, aquilo que Deus espera de nós não é penoso. Mas aquilo que nós esperamos de nós, aquilo que nós esperamos dos nossos filhos, que Deus não espera, isso vai ser penoso. E isso com o tempo faz o quê? Desanima. Desanimou para o crescimento espiritual. Tudo bem? Falei as duas coisas que eu queria. Vamos dar uma olhadinha nos textos agora. A palavra que nós vamos estudar agora, ela é diferente da palavra que nós vimos em Colossenses 3:1. Como eu expliquei para os irmãos, Colossenses 3:1 é uma palavra mais branda para desânimo. Lá em Colossenses 3:1, a palavra significa o quê? É atumeu, que significa estar desanimado, abatido ou quebrado de espírito. Colossenses 3:1 é essa. Mas a palavra que nós vamos ver agora, que é ekakel no grego, significa estar completamente desanimado, estar exausto, estar esgotado, exausto. Sabe quando você faz um esforço físico que você fica muito esgotado e você não tem força para levantar e tomar banho? Essa é a ideia. Você vai tomar banho dali meia hora, porque você vai levantar e vai fazer. Mas você está tão exausto, você está tão esgotado, que você não tem força para fazer o movimento em direção às coisas. Vocês estão me entendendo? Desculpem eu colocar isso. No período de luto, foi 30 de agosto. A hora que deu 1º de setembro, eu passei 32 dias na cama. Levantava para ir trabalhar, mas não conseguia levantar para ter meu tempo com o Senhor. Eu acordo muito cedo, tenho meu tempo com o Senhor, exercito. 32 dias. Início de janeiro passou. Fevereiro, outros 32 dias. Passou. Junho, 16 dias. Então, a situação externa me desanimou, me abateu.
Se eu parasse em qualquer psicólogo, ele ia dizer o quê? Vai para um psiquiatra. Você está de luto, você está deprimido, você precisa de remédio. E, meus queridos, às vezes nós necessitamos, mas na grande maioria das vezes, o Espírito nos dá graça para vencer aquilo que está acontecendo. Basta a gente saber lidar com a realidade devida com as coisas, né? Ter o entendimento da parte do Senhor que vai passar, as coisas acabam passando. Certo? A primeira expressão dessa palavra, então, estar completamente desanimado, estar esgotado, exausto. Alguém aqui se vê assim? Levanta a mão. Levanta alto. Ó, muita gente. Vocês estão entendendo? Vamos dar uma olhadinha no que os textos bíblicos dizem para nós, para a gente aprender. Primeira vez que essa palavra aparece no Novo Testamento, Lucas 18, versículo 1. Olha o que diz o texto bíblico. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Essa palavra esmorecer é desanimar. O dever de orar sempre e nunca desanimar. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por um tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Meus queridos, os estudiosos dizem o seguinte, que uma parábola, ela tem um ensino central. E você só pode interpretar os detalhes dela se você encontrar base bíblica para isso. Qual é o ensino central? Essa parábola só aparece em Lucas. Ninguém mais fala dela. Qual é o ensino central desta parábola? O ensino central é que nós teremos assuntos que precisam de julgamento. E Deus, Pai, nos visitará num determinado momento e julgará aquela situação. Esse é o ensino central. Mas eu vou me permitir olhar mais um ou outro detalhe da parábola que encontra uma base para nós. Por que Deus usou a figura de uma viúva? Porque uma viúva, nas Escrituras, tem o sentido do desamparo. Então, as exortações na Bíblia é de que a viúva e os órfãos precisam ser cuidados. Precisam. Quando a família tem viúva, a família precisa cuidar. Quando a viúva é verdadeiramente viúva, ou seja, não tem um marido, não tem filhos, não tem netos, não tem família de origem, ninguém, a igreja precisa cuidar dela como uma viúva. Esse é o ensino. No Velho Testamento, há muitas exortações de Deus visitando a viúva, visitando os órfãos. Jó, quando foi falsamente acusado pelos 3 amigos dele, foi dito isso no capítulo 42, vocês disseram de Jó o que não era verdade. Uma das acusações que eles fazem, se não me engano, no capítulo 24, é de que Jó não assistiu às viúvas e oprimiu os órfãos, o que era uma mentira sobre ele. Então, assim, a viúva, ela tem a ideia nas Escrituras do desamparo. Então, o que o texto bíblico está nos ensinando? O texto bíblico está nos ensinando que haverão situações para todos nós em que nós vamos estar completamente desamparados.
Você já tentou o pastor, não resolveu. Você já tentou o psicólogo, não resolveu. Você já tentou o médico, não resolveu. Você já tentou um amigo, não resolveu. Você não sabe mais o que fazer. Qual era a situação da viúva? Nós não sabemos. Ela tinha, o texto bíblico ensina, um adversário. Essa palavra adversário, ele pode significar um oponente. Então ela podia ter alguém que fazia oposição. Presta atenção. Tem pessoas que não gostam de você. Preste atenção. Tem pessoas que não gostam de você. Como o Senhor Jesus teve pessoas que não gostaram dele. Presta atenção. Tem muitas pessoas que não gostam do Filho de Deus habitando em você. Tem pessoas que não gostam de nós porque nós fizemos coisas erradas contra eles. Mas tem pessoas que não gostam de nós sem nós termos feito absolutamente nada. A mesma coisa houve com o nosso Senhor Jesus. Todos nós teremos oponentes. Pode ser que essa viúva tivesse um oponente, mas o texto também diz que pode ser um oponente em caso de lei. Ou seja, não é apenas um oponente, mas levou aquela viúva num tribunal. Você pode ser acusado injustamente. Qualquer um de nós pode, meus queridos, ser acusado injustamente. Os irmãos estão entendendo? E aí, o ímpeto nosso inicial é fazer justiça com as mãos. Mas o que o texto bíblico ensina? O texto bíblico ensina que essa mulher ficou importunando. O que é importunar no texto bíblico? No versículo 5, ele falou assim: todavia, como essa viúva me importuna. O que é importunar? Ato de bater no peito com aflição e tristeza. Surra. É um labor, um aborrecimento. Então, ele se sentia aborrecido, ele era ímpio, ele não temia a Deus. Quantas irmãs aqui, os filhos não casaram com alguém errado, e aquela pessoa virou um oponente. Vocês lembram de Rebeca e Isaac? Lembra que Esaú tomou mulheres cananeias que foram amargura para os pais. Então nós podemos ter pessoas que desviam os nossos do caminho, que são oponentes. Nós podemos ter pessoas que intentam o mal. Nós podemos ter pessoas que querem nos roubar, querem nos lesar. Qualquer um de nós pode ter pessoas assim. E meus queridos, a situação pode nos assustar de tal maneira que aquilo vai exaurir a gente. Aquilo vai deixar a gente exausto. Qual é a boa notícia? A boa notícia diz o seguinte: então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Essa mulher me aborrece. Vou julgar a causa dela. Vou liberar ela, porque ela está me aborrecendo. Considerai no que diz o Senhor, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Meus queridos, o teu Deus, Ele é o Deus da justiça. Ele é o reto juiz. Ele é o reto juiz. Ele é o reto juiz. Ele julgará a tua causa, de uma ou de outra maneira. Ele julgará a tua causa. Eu sou um privilegiado. Esses dias uma viúva, eu acompanhei ela por muitos anos, uma viúva sofrida, cheia de dor no corpo, o marido um problemático, complicado,
adúltero. Eu virei para ela e falei: filha, você não vai se resolver se você não separar, porque ele te judia demais. E ela não separou. Por quê? Porque Deus queria enviuvá-la. Então, homens, um dos primeiros encontros que eu fui foi um encontro de mulheres. Tinha 500 mulheres no auditório. Eu e uma outra psicóloga falando. A psicóloga, no meio de uma mensagem, virou e falou assim: irmãs, quem aqui já teve a fantasia de se separar? Meia dúzia de mulher, no meio de 500. Aí ela virou e perguntou assim: quem já teve a fantasia de enviuvar? A mulherada toda. É óbvio que aqui não é assim, é óbvio, né? O fato é que a morte resolve muita coisa, né? A fantasia da morte. Queridos, Deus faz justiça. Não deixa a tua ira tomar conta de você. Deus faz justiça. Só que eu vou citar uma porção das Escrituras que eu entendo que é muito importante você compreender. 1 Timóteo 5,24, eu vou citar para vocês. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Entende o que eu vou te dizer? Deus vai julgar toda causa desta terra, mas algumas causas Ele só vai julgar na eternidade. Vou te dar um exemplo bíblico. João Batista foi preso. Ele foi preso de forma justa ou injusta? Ele era profeta. E naquela época ser profeta é ter risco de vida. Então ele teve risco de morte. Ele teve risco de morte e ele foi decapitado por uma dança de uma menina e por uma mulher adúltera. Ele foi decapitado por causa disso daí. Mas, quem que é Senhor de vivos e mortos? Quem matou João Batista? Quem matou João Batista? Deus. Presta atenção. Nós nascemos com prazo de validade, porque o dia da nossa morte foi escrito no ventre da nossa mãe. Quando Isabel engravidou, o dia da morte de João Batista estava escrito, porque Deus é o único que é Senhor de vivos e mortos. Ah, mas César, o diabo mata, porque ele veio para roubar, matar e destruir. É uma verdade, ele mata, mas para matar ele tem que pedir permissão para o Senhor, porque ele não é Senhor de vivos e mortos. Você está entendendo? Certo. A causa dele é uma causa que vai ser julgada na eternidade. Então nós temos que ter um coração tranquilo, que Deus manifesta alguns pecados aqui, nessa vida, esses pecados são notórios, mas outros, porém, só mais tarde que se manifestarão. Então a nossa segurança não está colocada no julgamento, a nossa segurança está colocada no juiz. O Spurgeon tem uma frase que diz assim: quando sabemos quem, não perguntamos por quê. Porque a nossa segurança está colocada na pessoa de Deus. O fato é o seguinte: alguns de nós têm causas aqui dificílimas de serem resolvidas. Dificílimas. E se essa situação estica, fica mais complicado ainda. Existe uma porção no Salmo 118 que diz assim: melhor é confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Melhor é confiar no Senhor do que confiar nos homens. Ele é um reto juiz. Então, você pode ter situações em que você desespera. Meus queridos, algumas das irmãs especialmente, que estão na condição de viúva,
o tempo todo procuram os líderes. Meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Olha meu filho, olha meu filho, olha meu filho. A vez em que o Senhor disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Sabe quando foi? Quando ele desceu do monte da transfiguração e tinha um filho possesso e um pai desesperado. Ele vira para o Senhor e diz: Senhor, eu trouxe para os teus discípulos, mas eles não puderam expulsar o demônio. E aí o Senhor brada: ó geração incrédula, para crer tudo que os profetas falaram. E aí ele usa essa expressão da fé. Por quê? Porque faltou fé nos discípulos para poder expulsar aquele demônio. E o Senhor então diz uma coisa simples, descrita em Lucas. Diz assim: traze-me teu filho. Alguns de nós aqui temos sofrimentos profundos por causa dos nossos filhos. Profundo. Porque tentamos de um jeito e não resolve, tentamos de outro e não resolve, tentamos falar e não resolve, tentamos brigar e não resolve, pedimos ajuda e não resolveu, pedimos para o líder ajudar e não resolveu, pedimos para um amigo, pedimos para um avô ajudar e simplesmente não resolve. Temos desespero. Somos como essa viúva, desesperados, exaustos, para que o Senhor faça alguma coisa. Então lhes ensinou o Senhor uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O que nós vamos fazer? Traze-me teu filho. Todo dia. 1, 2, 3 vezes por dia. Nós vamos trazer o filho aos pés do Senhor. E, meus queridos, haverá um momento em que os céus se abrirão. E o Espírito Santo de Deus vai visitar os nossos filhos. Haverá um dia. O teu papel é orar a esse Deus perfeito, reto juiz, Pai de misericórdias, Deus de toda consolação. O teu papel é esse, para que você não desanime. Amém? Segunda porção. Bom, eu já vi que eu não vou concluir, então eu vou devagar. Tá? Porque aí eu não vou apressar. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Meus queridos, qual é a igreja mais infantil do Novo Testamento? Corinto. Um povo difícil. Um povo difícil. Paulo tem que falar sobre a divisão que eles tinham. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. E alguns chegavam a dizer: eu não sou de ninguém, eu sou de Cristo. Como se Paulo, Cefas ou Apolo não fossem de Cristo. Eram mais soberbos ainda, escondidos na pessoa de Cristo, né? Paulo, ele tem uma luta enorme. No capítulo 3 ele diz: não pude vos escrever como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Criança agitada. O povo de Corinto era criança agitada, criança difícil. Sabe aquela criança agitada? Tem criança que é hiperativa, sobe, desce, anda, fala. Você não tem parada, você tem que estar olhando o tempo inteiro. Paulo tinha essa situação com a igreja de Corinto. Ele tinha que falar sobre litígio, sobre julgar, levar os irmãos em litígio. Ele tinha que falar sobre comer comidas sacrificadas a ídolo. Ele tinha que falar sobre a ceia, a gula que alguns tinham na ceia. Ele tinha que dar instrução sobre o reunir. É cada um para falar de vez, não é para ter um atropelo entre todo mundo. Ele tinha que falar sobre o amor. Ele tinha que esclarecer a respeito do amor. Ele tinha que falar sobre a soberba que existia no meio do povo, porque ele diz assim no capítulo 8 da primeira carta, ele diz assim: o saber ensoberbece,
mas o amor edifica. Isso está de acordo com o que o irmão Cláudio acabou de partilhar. Informação, informação, informação. Meus queridos, verdade que entra é para chegar nas mãos, na nossa conduta. É uma lição por vez. Não é para ter um cabeção desse tamanho. Tem irmãos que têm um cabeção desse tamanho e tem uma mão mirradinha, porque não prestam nada ao Senhor, não tem serviço nenhum ao Senhor, mas tem informação desse tamanho. Nós tivemos igrejas onde eu já reuni em Maringá, que diziam que não havia no país pessoas para ministrar a eles. Que arrogância, que peso, que altivez, que loucura. O saber ensoberbece, mas o que edifica é o amor. Então, nós temos uma igreja em que Paulo tem que ensinar eles a amar. Faz desse jeito, faz daquele jeito, faz daquele jeito. E aí, neste contexto, olha o versículo. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Presta atenção. Paulo está falando como um líder que tem um ministério. E deixa eu dizer para vocês, eu vou pregar para todos, mas em especial para os líderes, porque o texto diz que nós podemos desanimar no ministério. Meus irmãos, como que a gente fala dos líderes? Como que a gente fala mal dos líderes? Como que a gente desrespeita os irmãos? Onde é que nós estamos com a cabeça? A Bíblia diz assim: lembrai-vos dos vossos guias. Eles são para ser lembrados em oração, porque eles velam pela nossa alma, de acordo com Tessalonicenses. Líder é para receber oração diariamente. Meus queridos, eu me sinto completamente livre, porque eu estou num momento em que o meu serviço ao Senhor é viajar e ministrar e atender os irmãos. Esse é o meu serviço ao Senhor. Eu não estou como presbítero, eu não estou servindo ao Senhor como presbítero, mas você tem noção de quantas vezes eu parei no hospital quando eu estava como presbítero? Teve uma vez que eu parei no hospital sempre com a pressão alterada. Teve uma vez que eu parei no hospital por causa da igreja. O meu corpo tremia inteiro. O médico ficou assustado. Achou que eu estava tendo uma convulsão, que eu ia ter um AVC. Uma vez parei no cardiologista com a pressão a 22/16. Uma outra vez a pressão ficou a 19/16. 3 meses. Tudo ligado ao serviço do Senhor. Os irmãos não têm noção do peso que é um líder, ou para a família dele. Os irmãos não têm noção do que é. Meus irmãos, eu para vir para cá, eu tive que cuidar a semana passada, porque o diabo ataca ou a semana antes, ou a semana seguinte do evento. Isso vai ocorrer comigo, com o Mário, com o Mac, com o Cláudio, com o Antoniel, que está nos servindo, com alguns dos jovens, com aqueles que estão na organização. Nós seremos atacados espiritualmente. O último evento que eu fui, eu não fui atacado, mas os meus pacientes. Terminei o evento domingo à noite, segunda-feira eu voltei de viagem, na terça-feira de manhã, começou um monte de problema que não tinha explicação. Aí, com 3 horas de atendimento, eu entendi. Aí eu repreendi o diabo. Os irmãos têm noção de que os líderes acordam de vez em quando com você na cabeça,
com uma preocupação com você, e ele precisa orar, e ele não sabe o que está acontecendo, e ele tem as limitações dele. Meus queridos, o ministério é extenuante. Extenuante. Por que você acha que Paulo vai dizer que ele tem temores por dentro, angústias por dentro e tremores por fora? Por que você acha que ele vai dizer isso? Porque ele tinha ataques de todo tipo de ordem no ministério. Oh, meus queridos, algumas vezes eu acordo com alguém na mente. Se é mulher, eu ligo para o marido. Querido, o que está havendo? Eu perdi um pouco do sono por causa da pessoa. Tem custo. É sofrido. Quantas irmãs de líderes deprimidos, porque a irmã sofre muito mais com a questão do governo. Ela sente o drama do marido. Quantos filhos têm aversão? Tem aversão. Por quê? Porque veem que os pais tentam, e ninguém respeita, ninguém valoriza. Oh, meus queridos, isso precisa ser resolvido. Isso precisa ser resolvido. Por quê? Porque esses irmãos que são líderes, eles precisariam ser guardados por nós. Vocês se lembram de Davi, quando ele foi numa das frentes de batalha e ele quase morreu? O que os irmãos determinaram? Você não vai mais para a batalha, porque você é para nós como um príncipe do Senhor. Meus irmãos, os líderes precisariam ser guardados nos cuidados nossos. Eu faço isso, de muitas formas, mas de muitas formas. Eu oro, eu contribuo, eu compro coisas para eles que eu não tenho. Você sabe quanto custa um bom livro? Como você acha que o irmão vai depositar um bom depósito em você se ele não tiver um bom livro? Você sabe quanto custa um bom livro? Você acha que dá para tirar do salário normal, da contribuição normal que ele recebe? Meus queridos, nós precisaríamos ter mais sensibilidade. Quando os irmãos têm um evento, em geral, quem são os primeiros a receber os outros? Os líderes. Você sabe quanto custa? Esse líder fica uma semana na tua casa, você sabe quanto custa para ele? Ou você acha que não custa? Você acha que ele não tem que programar no orçamento dele o gás, a energia, a comida, a água? Ele recebe uma família toda. Eu recebi já 7 irmãos dentro de casa. Você acha que não custa para ele? Meus irmãos, nós precisaríamos ser um bálsamo para os nossos líderes. Nós precisaríamos ser um bálsamo para os nossos líderes, porque eles velam por nós, eles oram por nós, eles se dedicam ao Senhor por nós, e eles são tão pecadores quanto nós. Ou você se acha melhor que ele? Eu digo com toda a autoridade, daqui a pouco eu vou embora. Estou numa paz. Paulo chega a dizer, seria muito recolhermos os bens materiais quando nós vos damos os bens espirituais. Meu querido, o que é maior? O bem material ou o bem espiritual? Oh, meus queridos. E líder, o texto está dizendo, por isso, não desanimamos. O ministério é extenuante, é esgotante, mas eu preciso que você decore primeiro a João 5,3. Os meus mandamentos não são penosos. Algumas das esposas dos líderes e dos filhos estão esgotados. Por quê? E alguns dos líderes estão esgotados por quê? Eu vou usar a própria epístola de Paulo aos Coríntios. No capítulo 10, abra lá por favor, 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13 e 14. Diz assim:
Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos os limites da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos nós os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Meus queridos, minhas irmãs, esposas de líderes, os líderes aqui presentes, presta atenção no que eu vou te dizer. Alguns de nós desanimamos porque nós assumimos tarefas que Deus não tem para nós. Aí não tem jeito. Porque o que não pesa é dentro do limite dele. O que está no escopo que ele criou, no limite que ele criou, ele derrama graça. Mas se você assumir uma tarefa que ele não deu, você não vai dar conta. Eu vou dar uma experiência minha de muitos anos atrás. Talvez aí cerca de 30 anos atrás, talvez menos, 25 anos atrás. Eu estava bem resolvido no Senhor, caminhando muito bem, todos os pecados confessados, tudo em ordem na vida. De repente comecei a ficar triste. E aí fui tomado eu sou muito sensível. E aí eu fui tomado por tristeza. E aquela tristeza não resolvia. E sentei no casamento, conversei para ver o que era, o que não era, não achei nada de errado dentro de mim. De repente o Espírito Santo deu uma clareza. Eu estava atendendo mais suicidas do que eu dava conta. Suicida é muito cansativo de atender, porque você tem que ficar em atenção com ele o tempo todo. E aí, eu estava atendendo mais do que eu dava conta. E aí eu comecei a ter tristeza. Aqueles líderes aqui que aconselham, presta atenção, aconselhar é um tubo de 1 polegada sugando energia. Assim como uma pregação ungida, você sai extenuado dela. Não é fácil. Meus irmãos, sabe o que os estudiosos dizem? Você sabe quantas horas você precisa de estudo para 1 hora de pregação? Nos irmãos que eu leio, são 8 horas de estudo. Ou seja, o irmão Mac vai partilhar 5 mensagens. Ele vai partilhar 5 mensagens de 1h15. Ele vai partilhar 6 horas. 6 vezes 8, 48. O irmão Mac precisou estudar 48 horas para estar aqui. Eu estou desconsiderando o tempo de jejum e de oração, de jejum e de consagração para estar aqui. Ou seja, ele teve que tirar 2 semanas da vida dele, de trabalho, para esse momento conosco. Isso é extenuante. Isso precisaria ser levado em alta conta. É um privilégio nosso, mas isso precisaria ser levado em alta conta. Então aí o ministério gera um desfalecimento. E aí eu vou encerrar, mas eu vou citar o texto que nós vamos iniciar amanhã de manhã. Capítulo 4, versículo 16, diz assim: por isso, não desfalecemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Meus queridos, líderes podem ter o corpo adoecido. O texto bíblico está dizendo. Mas amanhã nós estudamos isso. Amém? Curva sua cabeça. Vamos orar. Espírito de Deus, o Senhor é bom e o Senhor é santo. Dá-nos do teu entendimento e da tua clareza. Abençoamos todos aqueles irmãos que estão esgotados. Irmão, fica com a sua cabeça curvada. Eu vou pedir para aqueles que se encontram nessa condição, completamente desanimado, esgotado ou exausto, para se colocar de pé. Eu vou pedir porque eu quero orar por você. Amém, 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 amém.
Amém. Senhor, naquela cruz o Senhor levou o nosso esgotamento. Visita os meus irmãos. Visita os meus irmãos. Visita eles. Tira a exaustão, tira o sofrimento. Ajuda os meus irmãos a verem o Senhor. Visita-os mediante o teu poder. Visita-os mediante o teu poder. Só o Senhor é capaz de tirar esse esgotamento e essa exaustão. E só o Senhor é capaz de tocar nos olhos e nos ouvidos desses irmãos, para que eles vejam o Senhor. Só o Senhor. Faz justiça a todos aqueles que estão sendo injustiçados. Faz justiça e visita esses irmãos, para que o teu bom nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.